Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a certificação profissional Ambima. Hoje, com a nossa nona aula, falaremos sobre o Tesouro Nacional, tudo isso entra dentro do módulo 1, Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. Mas então, o que é o Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional ele representa o caixa do país com a somatória dos impostos, taxas e lucros das empresas, que o governo federal tem participação. E ele pega esse valor, pega essas receitas e aplica em estruturas para o Estado, aplica em educação, aplica em saúde, em segurança, no desenvolvimento como um todo. E ele tem algumas funções: receber, administrar e publicar relatórios sobre o capital do Estado, administrar a dívida pública da União e devolver os impostos pagos na forma das situações ditas como educação, saúde e segurança. O governo federal ele pode participar tanto na ponta superavitária, ou seja, com condição de poupança, querendo investir quando, por exemplo, tem participação nas empresas, como é o caso da Petrobras. O governo federal é acionista majoritário, tem o controle da Petrobras, mas ele também pode participar na ponta deficitária, na ponta em que tu utiliza recursos de terceiros para realizar as suas operações. E hoje então nós vamos falar dos títulos públicos federais, que é a maneira como o governo federal se financia. Os títulos públicos federais, chamados de título da dívida pública federal, são instrumentos financeiros de renda fixa, geram recursos com a finalidade de financiar a dívida pública, justamente para que o governo federal possa utilizar desses recursos para as suas atividades. Existem diversos tipos de títulos que nós falaremos posteriormente: LTN, LFT, NTNB, NTNB principal, NTN série F. E existem duas formas de negociar esses títulos públicos: ou através de uma plataforma que se chama Tesouro Direto, que essa plataforma é exclusiva para as pessoas físicas e tem algumas condições, como por exemplo, essas pessoas físicas podem comprar no máximo até R$1 milhão por mês desses títulos, e o governo federal ele garante a recompra. Então, se a pessoa quiser vender esses títulos, o governo federal se compromete a comprar. Já quando a gente fala desses títulos, da venda desses títulos para pessoas jurídicas, aí nós estamos falando dos dealers. A metodologia de venda desses títulos se dá assim: os dealers compram esses títulos do governo federal e revendem para pessoas jurídicas. Então, através da plataforma do Tesouro Direto, que é só para pessoas físicas, a pessoa pode comprar diretamente, sem esse intermediador, mas quando a gente fala das pessoas jurídicas, aí precisam passar por esse intermediador, que são os dealers. Então, um exemplo aqui é uma modalidade de investimento. Existem alguns riscos que tu está conseguindo evitar quando tu te expõe minimizar quando tu te expõe a essa aplicação financeira. Uma delas é o risco de crédito, porque a segurança da aplicação e do comprometimento de que tu vai receber o teu patrimônio mais os juros, ela é dada pelo risco do país, e o risco do país ele é muito baixo. Então essa aplicação tem um risco de crédito muito baixo, mas o risco das aplicações também é assunto posterior. Então tu pode emprestar dinheiro ao governo através da compra de um título público federal. Tu recebe juros de acordo com o tipo de título escolhido. E bom, a opção mais segura é o que a gente denomina Tesouro Selic, que falaremos mais adiante. Então vamos para algumas das questões. O Tesouro Nacional administra pela Secretaria do Tesouro Nacional. Administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional pode ser relacionado com qual alternativa? A. Caixa do País, órgão normatizador. B. Administrador da dívida pública e fiscalizador das instituições financeiras privadas. C. Destino dos impostos, Caixa do País e emissor de títulos públicos federais. Ou D. Emissor de títulos públicos federais, destino dos impostos e executor da política monetária. A alternativa correta aqui é a C, porque por exemplo, Caixa do País, órgão normatizador. O Tesouro Nacional ele não é um órgão normatizador. Dos órgãos normatizadores existem 3, e o único que cai na CPA 10 é o Conselho Monetário Nacional. B. Administrador da dívida pública e fiscalizador das instituições financeiras privadas. Isso é falso, porque a fiscalização das instituições privadas se dá tanto públicas quanto privadas, instituições financeiras, pelo Bacen, Banco Central. A C é verdadeira e a D é falsa por causa da parte executor da política monetária. Isso é uma atribuição do Banco Central. Questão 2. O Tesouro Nacional é responsável pela emissão dos títulos públicos federais.
Sobre esses títulos, é correto afirmar que A. São os investimentos mais viáveis em termos de rentabilidade. B. Representam a dívida pública da União. Comprá-los é o mesmo que financiar o governo. C. O Tesouro Selic é o mais seguro, pois não existe risco. Ou D. Tem rentabilidade menor devido ao período de instabilidade financeira do país. A resposta certa aqui é a B. A, vamos ver aqui. A é falsa pela questão da rentabilidade. Pode sim ser um investimento viável, a depender do que tu busca, mas não é um título que prioritariamente se analisa pela questão da rentabilidade, justamente porque também está associado a um baixo risco e vem junto a baixa rentabilidade. A C é falsa. O Tesouro Selic é o mais seguro, pois não existe risco, não existe aplicação financeira sem risco. Por mais que alguns riscos dentro do Tesouro Selic sejam minimizados, não dá para se dizer que o risco é zero. Pode-se dizer que ele é próximo de zero, mas não que é zero. D. Tem rentabilidades menores devido aos períodos de instabilidade financeira do país. Essa é falsa. Comumente, em períodos de instabilidade, a gente tem uma projeção de retorno desses títulos maior. Então, justamente porque o risco vem acompanhado do retorno, então é de se esperar que em momentos de instabilidade esses títulos tenham remunerações maiores. Aqui estão nossas referências. Se tu gostou do vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar. Forte abraço e bons estudos!